Meus amados irmãos, eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós estamos muito alegres, felizes, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para aprendermos da sua palavra. Eu gostaria de convidar aos irmãos que antes de nós entrarmos no assunto de hoje, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe nesta manhã, fale aos nossos corações, nos ensine a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nesta manhã, Senhor, nos reunirmos, eu aqui, aos meus irmãos que estão nos acompanhando, a nossa IBD Online, para estudar a Tua Palavra. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, e nós estamos alegres porque o Senhor está presente e vai falar conosco nesta manhã. Abre a nossa mente, o nosso coração, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós hoje estudaremos a lição de número 11 e os irmãos estão vendo na capa de suas lições o tema que estamos estudando esse trimestre. Os irmãos estão vendo sobre e o verbo se fez carne, estudando Jesus Cristo pela ótica do apóstolo do amor, o apóstolo João, e Deus tem falado muito conosco ao longo desse trimestre. Hoje a lição que nós vamos estudar é a lição de número 11, que vai falar sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. O nosso textual de hoje se encontra em João, no capítulo 17, o versículo 3, e diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." A nossa verdade prática diz que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, de seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Um tema maravilhoso, meus irmãos? E não temos dúvidas de que Deus tem algo especial para nós nesta manhã. A nossa leitura bíblica em classe, que nós faremos agora, os irmãos podem acompanhar comigo aí na sua revista ou na sua Bíblia Sagrada. Está em João, no capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e depois do versículo 11 ao versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: "Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém." Vamos nessa manhã receber com muita alegria o nosso professor, vai ser o instrumento de Deus para falar conosco, e eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você receberá da parte de Deus uma porção da sua palavra. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Primeiramente, expresso aqui minha alegria, meu prazer estar aqui mais uma vez para juntos nós comentarmos essa lição de escola bíblica desse trimestre que está sendo maravilhoso. O Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Esse trimestre está sendo uma bênção para a nossa vida, todas as lições, muito rica em aprendizado, e com essa também não é diferente. Nós estamos hoje aqui gravando a lição de número 11, que é a intercessão de Jesus pelos discípulos. Nós aí, em lições anteriores, meus irmãos, esta lição aqui, ela trata especificamente do capítulo 17 de João.
E esses acontecimentos do capítulo 17, nós estamos aqui hoje vivendo os últimos acontecimentos de Jesus enquanto ele estava no cenáculo. Jesus ele está no cenáculo e já desde o capítulo 13, nas lições anteriores, nós vimos o Senhor Jesus Cristo, ele já tratando com seus discípulos da sua despedida, ele falando do que ele haveria de passar, os duros momentos que ele passaria, a morte de cruz pelos nossos pecados, e Jesus ali num clima de despedida, num clima de despedindo dos seus discípulos, porque ele ia embora já fazia 3 anos e meio que ele estava com os discípulos, e agora Jesus finalmente ele ia embora, ele ia ser preso, e ele, sabendo disso, ele no cenáculo, ele agora particularmente junto com os discípulos, nesse momento, no capítulo 13, ele está ainda com os 12 discípulos, e ele então começa ali a celebrar a Santa Ceia. Ele depois celebra a Santa Ceia já no capítulo 14, ele dá um exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos, e depois ele então começa a fazer comentário, e ele então se dirige a Judas e diz: olha, Judas, o que você tem que fazer, faça logo. E quando Judas vai embora para entregar Jesus para as autoridades, então Jesus agora começa a tratar exclusivamente com os 11 discípulos. E Jesus agora, já que Judas não fazia parte das promessas, Jesus começa a fazer promessa agora para os discípulos, porque os 11 eram dignos da promessa, eles tinham permanecido com Jesus durante todo o tempo firme, com exceção de Judas Iscariote, que era o tesoureiro da campanha de Jesus, da obra missionária que Jesus veio fazer aqui, e Judas esteve 3 anos e meio junto com Jesus, mas completamente longe da salvação. Judas nunca desfrutou de verdade do gozo da salvação, porque quando, um certo dia, quando na casa de Simão, naquele episódio daquela irmã, daquela mulher que lavou ali os pés de Jesus com o vaso de alabastro, há um comentário ali, e João escreve que aquele comentário que Judas fez a respeito dos pobres foi um comentário não por causa dos pobres, mas porque ele era ladrão e ele roubava o que ali era colocado. Então, meus queridos irmãos, Judas, ele nunca desfrutou da alegria da salvação. Judas sempre teve aquele instinto de amor pelo dinheiro, e foi exatamente o amor ao dinheiro que levou ele à perdição. Ele nunca teve salvação. Judas era uma pessoa que estava ali, mas também, bem lembrando aqui, meus irmãos e amigos, que Judas não foi predestinado a isso, foi uma escolha dele. Mas e aí, Jesus então, passando por esse processo, depois Jesus faz ali muitas promessas para os discípulos, dizendo que ele que ia embora, mas ele não deixaria os discípulos sós, ele enviaria o Espírito Santo, e depois ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele explica ali para alguns discípulos que ele ia embora, mas ele não deixaria os discípulos órfãos. Então, nessa ocasião, irmãos, Jesus ele fala com os discípulos, e finalmente, no capítulo 17, que é o que nós vamos falar hoje, fazer aqui o nosso estudo, Jesus finalmente ele começa a fazer a intercessão pelos discípulos, e não só pelos discípulos, para toda a igreja, para os crentes que viriam depois. Jesus orou para os discípulos, orou também para ele, primeiramente, depois para os discípulos, que dariam sequência na obra evangelística dos discípulos. Jesus estava indo embora, Jesus ele ia morrer na cruz e ele voltaria para o Pai. E os discípulos eram os que dariam sequência
nesse trabalho que Jesus começou a fazer. Porque quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, então o escritor de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, olha, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus, ele começou a fazer as coisas, mas Jesus então agora ele está dando instruções para os discípulos, porque os discípulos dariam sequência nesta obra missionária, os discípulos eles dariam sequência no trabalho que Jesus começou a fazer. Então Jesus dando instrução. E, por fim, Jesus agora ele vai no capítulo 17 de João, ele vai interceder por ele vai clamar para que Deus o dê força, ele era filho de Deus, ele vai interceder para que Deus o glorifique e ele também vai orar pelos discípulos que estavam ali, que dariam sequência na obra missionária, e também Jesus ele vai orar pela igreja que viriam depois, por todos aqueles que viriam crer nele, e eu sou alvo desta oração, você, meu prezado amigo que está nos vendo através das redes sociais, do YouTube e também do Facebook, você também é alvo desta oração de Jesus, que até hoje esta oração, ela ressoa muito em nossos ouvidos. Nós somos alvo da oração de Jesus. Jesus orou por mim e orou por você. E é por isso que nós estamos hoje servindo a Deus. E além de ter orado, ele também não só orou, mas como ele prometeu, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Espero que essa aula seja uma bênção para você, para a tua vida. Espero que essa lição bíblica, essa escola bíblica, seja uma bênção para a sua vida de elevo espiritual. O nosso textuário diz assim, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, aqui o nosso textuário, Jesus está dizendo assim, olha, a vida eterna. Por que vida eterna? Porque tem vida que não é eterna. Tem vida, nós nascemos gerados pela nossa mãe, fomos gerados, concebidos pela relação de um homem e de uma mulher, nós temos vida, nascemos, e nós temos uma vida que ela vai se acabar aqui. Nós, um dia vamos partir para a eternidade, todos indistintamente, um dia vão partir para a eternidade, mas além dessa vida material, Jesus, ele veio nos trazer outra vida, que é a vida eterna. Aqueles que têm a vida eterna, o homem ele não nasce eterno, ele é eterno, ele passa a ter vida eterna depois que ele aceita Jesus como Salvador. E aproveitando, eu te convido nesta manhã, você que está nos vendo através das redes sociais, a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir do momento que você aceitar Jesus, você então passará a ter vida eterna. Essa vida eterna não é exclusividade dos evangélicos, não, ela é para todos que querem. Se você quer ter essa vida eterna, você precisa necessariamente aceitar Jesus, para que você tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e porque Deus é único. E quando esse textuário fala que Jesus, ele está falando aqui em João 17,3, na oração, ele está dizendo que o único Deus, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. E também Jesus, ele era o próprio Deus. E ele era o Deus encarnado que estava ali naquele momento, mas ele como filho também, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, no ofício de filho, ele está clamando para a igreja e dizendo que conheçam a Deus como único Salvador, como o único Deus que pode salvar o homem do pecado. O que esse texto diz é que não há nenhuma outra suposta divindade, não existe nenhuma suposta santo fulano, santo ciclano, santa Bertana, santa ciclano, que pode salvar o homem. Não, é só Deus que pode salvar o homem, só Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, nosso intercessor, nosso intermediador,
É só através dele que existe salvação. Ninguém pode salvar, mesmo porque não existe nenhuma outra divindade a não ser Deus. Ele é o único Deus, ele é o único. Todas as outras supostas divindades que você conhece são falácias e são invenção do homem, porque Deus ele é único, não existe nenhum outro Deus sem ser esse que pode salvar a sua vida, a minha vida, é só Ele. Então, o textual ele diz assim, olha, a vida eterna é esta que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, porque naquele momento, até mesmo os próprios judeus, durante esta oração que Jesus está falando, ele está ciente, como Deus e também enviado de Deus, ele está ciente de que nem os próprios judeus o iriam aceitar, não estariam aceitando, e eles não aceitam Jesus como o enviado de Deus. Então, está aí o textual, muito lindo, e a verdade prática, ela diz assim, a oração que Jesus fez ao Pai a favor de si próprio, dos seus discípulos e da igreja, ainda ressoa nos últimos dias, nos últimos dias. É isso que eu falei aqui na introdução. Esta oração que Jesus fez para nós, ela ressoa em nossos ouvidos, ela está ainda falando conosco. E nós temos aqui, meu amigo, o nosso primeiro tópico, que Jesus, quando está orando, ele diz assim, olha, a oração de Jesus entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era mesmo, aqui o comentarista está dizendo, do local aonde Jesus se encontrava. Eu já disse aqui que era o cenáculo. Jesus estava reunido com os discípulos no cenáculo e ele estava orando e ele estava dizendo a oração de Jesus entre todas. Está falando aqui sobre a glorificação de Jesus. E aqui, para a gente já entender o que é glorificação. Claro, glorificação é o reconhecimento, a coroação de Jesus que teria vindo ao céu. Então, é esse reconhecimento que é a glorificação. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com os seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo, os estudiosos costumam se referir a ela como oração intercessória, oração sacerdotal, ou a oração da congregação. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si, isto é, ele intercedeu pelos discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Jesus orou por mim, orou por você que está nos vendo através das redes sociais, através da internet. É muito bom isso, sentir que um dia o próprio Deus encarnado, ele orou e clamou por mim e por você, para que nós pudéssemos, ainda que com todas as nossas fraquezas, continuar zelando daquilo que Deus nos deu, zelando do nosso chamado, zelando da responsabilidade que Deus nos comissionou a fazer, zelando da nossa salvação, porque a salvação ela é colocada para nós como uma opção que eu tenho que escolher. A salvação ela não é impositiva, não é uma predestinação, é um direito de escolha. E quando nós escolhemos, nós temos que zelar por esta salvação, cuidar para que não o perdamos, porque se Jesus disse assim, ó, aquele que perseverar até o final, este será salvo. Então, foi para isto que Jesus orou para nós. E nós temos aqui, meus irmãos, o segundo subtópico, a oração de Jesus pela sua glorificação, que foi aquilo que eu falei. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que aceitassem o Salvador como de sua vida, Jesus como Salvador de sua vida. Então,
Jesus está orando aqui pela igreja futura e ele dizendo que depois da sua morte, essa salvação, ela seria oferecida também não só para os judeus, mas também para todos aqueles que crescem, independentemente da sua nacionalidade. E a gente vê isso que certa vez, quando Pedro ele teve um sonho de um lençol que desceu ali com algumas aves impuras e uma voz mandando comer, Pedro diz assim: eu não como coisa impura, mas a voz diz: Pedro, não se torne imundo aquilo que Deus o santifica. E nesse momento Deus já tinha mostrado para Cornélio, que era um gentio, e mandando buscar a Pedro, porque a partir daquele momento Pedro iria à casa de Cornélio, que não era judeu, junto com ali seus parentes, junto com seus amigos, e seria também oferecido ali a salvação da alma para Cornélio. Então, essa oração que Jesus fez, ela se cumpriu aquilo que Jesus pedia, para que depois da morte de Jesus, então viesse outros povos, outras nações além dos judeus conhecer a Jesus. E começou pela família de Cornélio. Cornélio foi o primeiro e depois se estendeu a todos, inclusive a mim e a você, nós que não somos judeus, mas essa salvação ela chegou até nós, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele não não escolhe por etnia, por raça, mas o amor de Deus ele está estendido a todas as pessoas. A salvação ela não é exclusividade de algumas pessoas, a salvação não é exclusividade de Deus, ele não é exclusividade de ninguém, Deus não é exclusividade de algumas poucas pessoas, mas esse Deus, esse amor de Deus, essa salvação, ela está acessível a todas as pessoas que quiserem. Basta para isso você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu espero que esta lição esteja sendo uma bênção para a sua vida e esteja sendo de grande elevo para a sua alma. Então vamos aqui agora, já caminhando para o terceiro subtópico. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Então, essa glorificação, como eu já disse aqui, é o reconhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitas outras nações, muitos outros povos, depois da morte de Jesus, viriam conhecer. E a gente vê no próprio Atos dos Apóstolos, quando o Evangelho estava sendo expandido pelos apóstolos, os apóstolos deram sequência nessa obra evangelística que Jesus começou a fazer, e nós vemos ali, queridos, esse Evangelho sendo levado para outras nações. O Evangelho ele foi pregado primeiro em Jerusalém, e depois nós vemos ali os apóstolos, né? Nós temos aqui o apóstolo Paulo, que foi um grande pregador dos gentios, levando o Evangelho para a Europa, para muitos povos, inclusive morreu em Roma, que era um povo que na época estava dominando o Estado de Israel. Israel nessa época estava sob jurisdição romana, e o Evangelho então ele se expandiu para outros povos. Então essa oração ela foi aberta a todos os povos, inclusive a mim e a você. E agora entrando aqui, meu amigo, já no segundo tópico da nossa lição, a oração de Jesus pelos seus discípulos, a oração, a intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. Então Jesus, nesta oração também, ele faz aqui, meu amigo, tipo de uma prestação de conta ao Pai. Ele começa agora a falar das passagens que aconteceram com ele, fazendo ali tipo uma prestação de conta ao Pai, e na ocasião também ele intercede pelos discípulos. Ele diz: olha, Pai, aqueles que o Senhor me desse, eu peço que o Senhor cuide deles,
Jesus está dizendo assim, eu estou indo embora, Pai, eu vou morrer na cruz, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar, depois eu vou subir para o Pai, mas eu intercedo agora pelos discípulos, por esses que vão ficar aqui, dando sequência nessa grande obra missionária, a qual eles continuarão fazendo. Então, Jesus, ele foi morto na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias aqui junto com a igreja na terra, e ele foi para o céu, mas essa obra ela não parou, porque os apóstolos eles continuaram pregando o evangelho, pagou um preço caríssimo, quase todos os apóstolos, com exceção de Lucas e o apóstolo João, que é o escritor do assunto que nós estamos falando hoje, do Evangelho de João, com exceção de Lucas e João, todos os apóstolos foram mortos como mártires. Então, esse Evangelho foi pago um preço caríssimo para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando do amor de Deus, e graças a Deus, aqui no nosso país, no nosso Brasil, com liberdade que nós temos, sem perseguição, né? Temos alguma perseguição aí, mas não uma perseguição ferrenha, como passou nossos irmãos da igreja primitiva. Então, Jesus, ele intercede pelos discípulos, ele intercede por si, ele intercede pela igreja que viria, por aqueles que viriam crer nele futuramente, e nós somos alvo desta oração. E o nosso segundo subtópico, do tópico 2, diz assim, olha, os discípulos receberam a palavra, apesar de em certas ocasiões os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo. Jesus, ele falava, nós hoje, como cristãos, nós somos um povo muito privilegiado, porque nós temos a Bíblia Sagrada, hoje nós temos mais facilidade para entender a palavra de Deus do que os discípulos naqueles dias. Porque os discípulos, em certos momentos, eles tinham algumas dificuldades de entender certas coisas que Jesus dizia, porque a Bíblia ainda estava sendo escrita, a Bíblia ela ainda viria a ser escrita, principalmente o Novo Testamento, algumas décadas depois, principalmente o Evangelho de João, que foi escrito já na década de 80, 90, quando a geração já estava indo embora. João era o último apóstolo que ainda estava vivo, todos os demais já tinham morrido quando João escreveu esse Evangelho que nós estamos estudando. Então eles tinham, os apóstolos, os discípulos, eles tinham uma certa dificuldade de entender a palavra de Jesus naquele momento, certos momentos, Jesus ele falava por parábolas, e mesmo quando não falava por parábola, às vezes eles tinham dificuldade de entender, porque Jesus falava de coisas misteriosas, mas quando Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita, ele vai para o céu, Jesus manda o Espírito Santo, então aquelas recordações, elas foram reavivadas no intelecto dos discípulos. Os discípulos, então, com a ajuda do Espírito Santo, eles passaram a entender aquilo que Jesus dizia, a ponto de que quase todos, alguns deles, entre Mateus, Marcos, João, que foi discípulo, né? Lucas, que não foi discípulo, mas também nos escreveu aqui, através de interrogatório que fez aos próprios discípulos, eles escreveram coisas que Jesus falou, porque depois eles vieram entender as falas de Jesus pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, é isso. Através da oração, também Jesus e o envio do Espírito Santo, eles passaram a entender e nos escreveram coisas maravilhosas. O terceiro subtópico diz assim, olha, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma, deles a tua palavra, e o mundo, deles a tua palavra, porque não são do mundo. Olha só, Jesus está orando ao Pai e ele diz, olha Pai, eu estive aqui com eles 3 anos e meio e eu dei a tua palavra, eu preguei a palavra para esses apóstolos, porque eles não são do mundo. Primeira coisa,
Jesus ele estava tendo ali uma particularidade com os discípulos. Nesse momento aqui, já não estão mais os 12 discípulos, estão 11, porque Judas já tinha ido embora para entregar ele, para trair Jesus. Judas já tinha saído já entre os 12, e Jesus está agora falando só com 11 discípulos. E Jesus está dizendo assim, olha, eu dei a tua palavra porque eles não são do mundo. E esse mundo aqui, meu amigo, é bom a gente explicar para você, não se trata aqui de um local geográfico. Quando a gente fala não são do mundo, Jesus não está dizendo aqui de geografia, mas Jesus está dizendo de um mundo, um governo maléfico. Jesus está dizendo, eles não são dominados por esse governo do mundo que está aqui dominando. Eles não são do reino das trevas, mas eles pertencem ao teu reino, Pai, porque eu dei-lhes a tua palavra, eles aceitaram, eles se converteram e eles estão aqui, Pai, hoje, pronto. 11 discípulos, Pai, estão aqui para dar sequência nesta obra. Então Jesus, ele está aqui intercedendo e dizendo para o Pai, eu dei as tuas palavras, porque eles não são do mundo. E aí Jesus continua, olha, porque não são do mundo, assim como eu do mundo também não sou. É importante prestar atenção ao termo mundo. Esse pode se referir ao universo criado, ou Jesus, o comentarista, ele está dizendo aqui, confirmando aquilo que nós falamos. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. É isso. Então, quando a gente diz aqui, olha, eu não sou do mundo, a gente não está falando de geografia, de lugar geográfico, mas a gente está dizendo do sistema maligno que existe colocado sobre esse mundo. Porque quando o próprio apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele diz assim, o mundo jaz no maligno, ele está dizendo que esse mundo, esse sistema aqui que nós estamos vivendo, ele está sendo governado pelas forças das trevas. Esse mundo está sendo, por enquanto, governado pelas forças do mal. Um dia, isso será tomado. Depois do arrebatamento, na inauguração do milênio, esse sistema será tomado de Satanás novamente, mas por enquanto ele está dominando. Mas aqueles que crêem no Senhor Jesus, aqueles que crêem na sua palavra, eles não são dominados por esse sistema, mas eles estão dominados pelo reino de Deus. Ainda partindo para o terceiro subtópico, diz assim, olha, protegidos do mundo, o versículo 14 afirma, deles a tua palavra. E aí o apóstolo João começa aqui a finalizar a sua oração para os discípulos, pedindo para que Deus os livre das influências malignas, que é incompatível com o Evangelho, sobre a influência do príncipe desse mundo. Então Jesus ele finaliza começa a finalizar essa oração pelos discípulos, pedindo ao Pai que livre eles. Pai, ajude, porque eles têm aqui uma tarefa difícil para continuar. Eu espero que essa lição esteja sendo uma bênção para a sua vida e que esteja sendo de grande elevo espiritual. Esse é o nosso desejo. E vamos já, partindo aqui já para o terceiro tópico da nossa escola bíblica, já partindo para o final. Espero que você esteja sendo abençoado com essa escola bíblica. O nosso terceiro tópico diz assim, olha, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, a oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, isto é, para que a igreja seja unida. União, que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, não é reunião. Reunião não é sinônimo de união. Nós falamos aqui na nossa introdução que Judas Iscariote, ele esteve 3 anos e meio com Jesus, perto de Jesus, mas longe da salvação. Judas estava
junto com os 12, mas ele não estava unido no mesmo propósito. Judas, ele não estava em sintonia com aquilo que estava sendo ensinado. Judas, ele não estava assimilando a palavra de que Jesus estava pregando todos os dias. Judas, ele tomava café da manhã com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, pousava ao lado de Jesus, mas ele não estava unido. E ainda hoje nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida, que união não é a mesma coisa do que reunião. É claro que a gente pode se reunir, estar unido, ou pode se reunir e não estar unido. A união, ela é aquele propósito que todos caminham para o mesmo caminho, unidade. Jesus, ele orou pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade da natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existia entre ele e o Pai. Essa foi a súplica de Nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Então Jesus, ele equipara aqui a união como ele e o Pai. Meu irmão, meu amigo, que nós possamos ser unidos em prol dessa causa que é a obra de Deus, em prol da união, em prol da salvação de pessoas que ainda virão ser salvas, e que essa união esteja sempre em nosso meio. Vamos agora para o nosso segundo subtópico, que é o propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim a igreja revela esta unidade. Jesus estava clamando aqui para que o mundo cresça que ele foi enviado do Pai. E quem é que está hoje com essa responsabilidade, meu amigo? Eu, você, como igreja, você que está me vendo agora, que faz parte da igreja, essa responsabilidade, ela hoje está sobre mim, sobre você. Jesus foi embora, os apóstolos também foram embora, os nossos antepassados que deram sequência da igreja, como aqui no Brasil, especificamente, Gunnar Wingre e Daniel Berg foram embora, nossos pais que nos pregaram a palavra foram embora, e hoje essa responsabilidade está sobre nós, de evidenciar. Nós temos que evidenciar e perpetuar essa união até que nosso Senhor Jesus Cristo volte para buscar a igreja, e para isso nós temos que estar unidos. Temos que também passar isso para as próximas gerações que virão depois de nós, se Jesus não voltar a nos buscar, que as próximas gerações também possam dar sequência e evidenciando essa unidade da igreja que Jesus Cristo não só pregou, mas também ele orou, ele intercedeu para que nós assim o fizéssemos. E vamos agora para o nosso terceiro subtópico, a oração por encorajamento. A unidade em João 17, 21 e 22, nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele, a crença em Cristo como único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, essa oração que Jesus nos fez para nós, Ele pediu para que nós possamos ter nosso Senhor Salvador como único e suficiente, que nós não ponhamos a nossa fé em rituais vazios, que a nossa fé ela não esteja em homens, que a nossa fé ela não esteja em dogmas, mas que a nossa fé ela esteja fundamentada em Jesus. Foi isso que Jesus orou. Ele clamou por mim e por você,
nós não precisamos fundamentar a nossa fé em rituais vazios, ou em dogmas, ou em uma religião. Porque quando alguém ele firma a sua fé apenas em uma religião, ele também está colocando a sua fé em algo que não pode salvar, porque a religião por si própria, ela não pode salvar ninguém, porque o nosso Jesus, nosso Senhor Jesus, ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é a religião que salva, não é a igreja fulana, a igreja ciclana, bertana. Quem salva é Jesus, ele é o caminho. E nessa oração de Jesus, ele pediu, ele orou, ele clamou para que a nossa fé ela estivesse fundamentada unicamente em Jesus como único Salvador, como ele único que pode nos salvar. E nenhuma outra suposta divindade pode salvar. Não adianta você colocar sua fé numa divindade ou querer achar que você pode ser salvo através de rituais, de sacrifício. Você pegar uma cruz, sair carregando essa cruz daqui, lá num determinado lugar. Não, nada disso vai te salvar. Você pode pegar um avião ir daqui até Jerusalém, e lá você pode se deitar dentro do túmulo de Jesus, dormir ali várias noites, e depois você posta isso nas redes sociais e diz assim, olha, eu dormi, eu pousei dentro do túmulo de Jesus. Isso não vai te salvar, nada disso te salva. Você pode ir em Jerusalém, percorrer todos os lugares que Jesus andou, isso não vai te salvar. Quem salva é somente Jesus. A nossa fé em Cristo é o que pode nos salvar. E eu vou finalizando dizendo, meu amigo, que essa fé, esta salvação, ela está acessível a todas as pessoas, não é exclusividade minha, não é exclusividade de ninguém, ela está acessível a todos aqueles que nele crêem e o aceitam como Salvador. O Evangelho, ele é ouvir, crer e obedecer. Isto é Evangelho. Você precisa primeiro ouvir, como você está ouvindo hoje, depois crer e depois obedecer. Esse obedecer, ele vem acompanhado de um arrependimento. O arrependimento é um arrependimento quando nós nos arrependemos de nossos pecados, de nossos atos que não agradaram a Deus, e esse arrependimento, meu amigo, ele vem acompanhado de uma conversão. Quando nós nos arrependemos de coração, nós então agora nos convertemos. Então, damos uma meia volta e agora deixamos de viver na prática do pecado. E quando nós assim o fazemos, nós nos arrependemos, nos convertemos, deixamos de viver na prática do pecado, nós agora, independentemente de qual igreja você congrega, de qual lugar você mora, você é salvo porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso aqui para os discípulos durante o período que ele estava no cenáculo, onde nós estamos ensinando. Eu te ofereço esse Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Que Deus o abençoe. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para a sua vida. E eu finalizo dizendo que a equipe aqui da nossa escola de EBD, o nosso desejo da nossa equipe é que você tenha uma vida abençoada, você que ainda não é crente, que Deus possa salvar você e a sua família. E eu finalizo aqui dizendo que Deus abençoe você, sua família, seu emprego, seus negócios, e que tudo na sua vida seja uma bênção. Esse é o desejo aqui da equipe da nossa EBD, da nossa igreja, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, como Deus é bom conosco, nos abençoando, nos trazendo esse conteúdo tão importante para a manutenção da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Eu gostaria de, antes de encerrarmos a nossa lição com uma oração, fazer um convite muito especial aos meus irmãos e irmãs que sempre nos acompanham aqui na nossa Escola Bíblica Online. Eu gostaria de fazer um convite. Nós temos aqui em nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, na Vila Guarani, cultos toda terça, toda quinta-feira. No domingo nós temos 2 cultos, às 17h30 e às 19 horas.
E eu gostaria de convidá-lo para nos visitar, para cultuar a Deus conosco em um dia aqui em nossa igreja sede, ou, se melhor for para você, em uma das nossas igrejas, das nossas congregações, espalhadas por toda a nossa cidade, pelos bairros da nossa cidade e também pelas cidades circunvizinhas, Dobrada, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, Gavião Peixoto, Nova Europa, Curupá. Nós temos uma igreja ali para te receber e é uma alegria imensa poder estar com você. Eu tenho certeza, quando você vier participar de um culto, receber uma palavra de Deus para o seu coração, você vai sair melhor do que você entrou, não tenho dúvidas. E também, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui embaixo, passaram o número das nossas contas bancárias, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo, contribuindo com a obra de Deus, com a obra missionária, e nós queremos que Deus tenha, com certeza, reservado bênçãos especiais àqueles que contribuem com a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, meu querido irmão e minha irmã. Feche os seus olhos, nós vamos, neste momento, orar com o coração agradecido pela lição que acabamos de estudar, juntamente com os nossos professores, e que Deus possa abençoar a você, a sua família, para manter o estudo da Palavra de Deus sempre no desejo do seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, por trazermos a Tua Palavra, por nos instruir. Nós pedimos a Deus, ser conosco, nos ajuda, nos dá, Senhor, sabedoria para colocar em prática esta palavra. É o que nós pedimos nesse momento e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você, para sua família. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.